É com profundo pesar que nós comunicamos a partida para o Senhor do nosso querido pastor Fernando Takayama. Antes de mais nada, nossas condolências, nossos sentimentos à família Takayama. Eu quero dizer que eu conheci o pastor Fernando Takayama pessoalmente na década de 80, quando muitas vezes eu congregava ali na Assembleia Nipo Brasileira, no bairro da Liberdade, em São Paulo. Naquele tempo, essa congregação estava começando. Hoje já conta com mais de 100 filiais no Brasil. E Fernando Takayama ficou muito conhecido pelo seu testemunho marcante, vibrante, emocionante, pelo seu jeito sempre bem alegre, bem-humorado, né, de pregar a palavra, e aquela simpatia tão amigável que ele tinha. Realmente é uma perda para a igreja brasileira a partida do pastor Fernando Takayama. E eu quero registrar aqui uma das últimas palavras dele, uma das últimas mensagens, aliás, uma mensagem que ele gravou, já prevendo a sua partida e querendo deixar essa mensagem como um legado para as gerações posteriores, tá? Fique aí que você vai se emocionar com essa mensagem, mas antes de mais nada, quero te fazer aquele pedido de sempre, ok? Será que você pode aí nos ajudar neste canal, fazendo a sua inscrição, ou vendo se você ainda está inscrito ou inscrita, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like, no final compartilhe esta mensagem, principalmente com as pessoas que você sabe que conheciam o pastor Fernando Takayama, ok? E deixe os seus comentários, que são muito úteis para nós. Vamos lá então? Vamos ouvir a fala do pastor Fernando Takayama em uma dessas últimas mensagens e no final nós vamos dar o nosso parecer, ok? Vamos lá? Olá, meus irmãos, paz do Senhor, mais uma vez, estamos aqui para gravar mais uma mensagem. Dentro de uma semana estarei completando, ou uma semana e meia, completando 77 anos de idade. A minha mãe morreu com 77, meu pai também. Bom, antes de Senhor Jesus me levar a partir desta glória, desta vida para a glória, eu quero deixar aqui um legado, experiência minha e conhecimento que eu adquiri. Eu sou do tempo em que grandes fundadores da Assembleia de Deus passaram por aqui. Então eu vou contar aqui o testemunho da minha vida. Talvez seja até necessário que eu conte desde o começo da minha vida, para que sirva de lição como era Deus na época e como o Evangelho hoje tem que se corrigir. É o que está escrito na primeira igreja da Ásia, do Apocalipse. Lembra-te de onde caíste, igreja de Éfeso. Então eu sei que está falando de nós. Está falando da necessidade de volta ao que era. Volta onde caíste. Não é lugar onde caiu, mas em que caímos no passado. Deixamos a primeira caridade. O que significa a primeira caridade? A primeira caridade, quando nós nos convertemos, cria dentro de nós o amor espiritual. O amor da manifestação do Espírito Santo dentro de nós. O homem natural, disse Paulo, não entende essas coisas, porque ele discerne as coisas naturalmente. Só quem tem, de fato, o Espírito Santo é quem entende a linguagem e o significado desta palavra. Porque foi assim que eu conheci o Evangelho. Eu, jovem, descendente de budista, eu não tinha religião. Eu via então as pessoas dizerem que quem nasceu pagão vai para o inferno. Eu tinha muito temor de ir para o inferno. Então, eu fui várias vezes, ou não várias, tantas, fui 3 vezes expulso de casa. Eu não vou outra história que leva muito tempo e não tem nada a ver com nossa vida espiritual. Mas foi por causa disto, meu pai me expulsando de casa, que eu fui cuidado por uma família italiana, família Helene. E então, com 15 anos, mais ou menos, para 16, eu fui batizado na igreja católica. Eu tinha dentro de mim alguma coisa, uma sede de ter conhecimento da coisa de Deus, de ter uma religião. Então, foi quando eu fui batizado. Só que Deus, por alguma razão, ele tinha um plano comigo, eu creio. Então, não pode ser de outra forma. Então, o patrão, que é também meu padrinho, ele confiava tanto em mim que eu era gerente ou administrava uma mercearia ali na 13 de maio. Atendíamos, servindo a freguesia por telefone, entregando as mercadorias. E, como eu praticamente era dono, eu morava ali no porão da mercearia, no depósito. E eu contratei um ajudante para... E era um baiano, o nome dele é Jerônimo. E a gente fazia farra, né? Ia no dia de fim de semana, de domingo. Comecei a aprender a beber, sem gostar, mas só para mostrar. E a gente, eu era já um adulto, tendo 16 anos. Aí, de repente, ele disse, eu não vou mais para esse lugar, agora meu negócio é outro. E eu perguntei, mas como assim? Não, eu agora não quero mais sair. Ah, você encontrou um lugar melhor e não quer levar gente, né, tudo mais. Ele disse, não, Fernando, é que se eu falar para você, você não vai gostar. Eu estava pensando que era uma coisa, né, jovem ainda, eu não tinha nem tido uma experiência no aspecto, né, romântico. Aí ele disse, não, eu sei te conheço, Fernando, se eu falar para você, você não vai gostar. Eu falei, você é homem, eu também sou. Né? Você encontrou aí um lugarzinho, algumas meninas, e você não quer falar. Não, Fernando, não é nada disso. Eu sei que eu conheço você, você não vai gostar.
Eu falei, não, não tem problema não, sabe? Você vai onde você quiser. Então ele acabou dizendo, o negócio meu agora é Jesus. Jesus? Que negócio é isso? Ele disse, eu quero seguir o caminho do Senhor Jesus. O quê? Eu logo entendi. Você virou protestante? É, mais ou menos assim. Aí ele ficou doido. Aí eu fiquei doido. Né? Não conversa mais comigo e tudo mais. Aí as palavras hostis daquele jovem recém-convertido no Evangelho me feria, como se fosse uma espada. Aí eu comecei a perseguir, oprimido, né? E na mercearia atendia também, vendendo, tinha um lado que era um barzinho, que vendia cachaça também. Apareceu uma pessoa, olha, vai atender lá. Ele dizia, eu não vendo mais cachaça. Como é que é? Aí você empregado, você tem que atender. Aí eles, não, quiser me mandar embora, por amor de Jesus. Aquilo me tocava, porque se eu mandasse embora, eu estava mandando embora uma pessoa, e eu também sou de Jesus, assim eu acreditava, né? E eu atendia o freguês do balcão, mas com o meu coração cheio de ira, as palavras que saíam da boca dele, ele pegava e ele citava versículos da Bíblia que nem existia. Aquelas palavras me feriam de tal forma que eu fui na igreja onde ele congregava, só para saber como é que era. E quando eu entro lá na rua 13 de maio de 1830, onde era uma igreja pentecostal, eu me batizei, eu e meu irmão mais velho, que ganhei para Jesus. E lá entrando, olhei dentro, pensei, isso aqui não é de Deus, cadê os santos, né? Aí saí para fora, ele vinha. Falei, aí ele disse, Fernando, você veio? Eu disse, não, eu estou fazendo passagem. Aquele orgulho, né, de ter sido católico, né? Eu não queria dar braço a você, ainda mais para quem é meu empregado, porque eu era chefe dele. Aí ele, tá bom, você fica aí, falou, desgraçado. Ele ia ter insistido, porque assim eu entrava, mas eu estava com medo de pecar. Contra Deus de entrar numa igreja protestante. Acabei entrando. Só que tem um detalhe, irmãos. Aquele pastor, cheio do Espírito Santo, ele tinha o poder para curar, expulsar demônio. Eu vi coisa ali que nunca mais vi igual. Esse homem era tão cheio da graça do poder que eu vi coisa extraordinária. Aí, quando ele fez um apelo, eu aceitei Jesus e me tornei um crente. Aí descobri a respeito do batismo com o Espírito Santo. E o Senhor Jesus me batizou com o Espírito Santo. E comecei a pregar, fazer as leis. Eu fui um dos primeiros pregadores do ar livre, um grupo de jovens, naquela região, de Praça da Sé. O prazer da gente era pregar. Eu tive que ir para o interior, onde morava a minha mãe, a minha família. E fui trabalhar numa mercearia e o Senhor mandou que eu dirigisse, abrisse uma igreja ali. Olha, eu tinha, nessa época, 17 anos. Eu me converti com 16 para 17. Não sei exatamente, mas eu sei que era nesse período de 17 anos, cheio do Espírito Santo, expulsava demônio, curava. Eu tinha dons espirituais. O dom naquela época o Senhor dava com muita facilidade. Mas eu fui obrigado a entrar na Assembleia de Deus, porque não havia outra igreja. Havia ali, em Presidente Prudente, na cidade vizinha, a igreja do Avivamento Bíblico. E eu era muito simpatizante da igreja do Avivamento Bíblico. E uma das pessoas notável, né, tornou-se meu amigo ali, do Avivamento Bíblico. E, só que, no primeiro domingo, eles fecharam a igreja, e eu morando na cidade vizinha, eu chego lá, a igreja vazia. Eles foram todos numa fazenda, numa festa, por isso que nunca se deve fechar a igreja por razão nenhuma. Se for fazer uma festa lá, e o tempo fechado, eu fui obrigado, não tendo outra igreja, a não ser ir numa Assembleia de Deus, que eu não me simpatizava, porque todos os crentes que eu conheci da Assembleia de Deus eram toda gente muito brilhante. Mas, de qualquer forma, por força dessa circunstância, eu acabei encontrando ali a Assembleia de Deus, pastor José Gomes Moreno, e me receber, e foi então que fundei essa igreja em Alves Machado, e aprendi muitas coisas que eu vou contar para você, mas eu quero passar algumas coisas que aconteceram comigo, que pode ser muito importante. Nós, quando éramos muito espiritual, enfrentávamos força diabólica e feitiçaria. Eu expulsava demônio lá do púlpito. E eu, pregando, eu tinha revelações. Deus falava comigo, mostrava época em que um pastor, no mínimo, ele tinha que ser cheio do Espírito Santo e ter poder para orar com enfermos. Hoje em dia, o que qualifica o pastor é o estudo, é o diploma. Deus não divide. Eu não sabia disso. Porque eu também, quando eu me desviei, logo muito tempo depois de casar, quando esse pastor, na época do meu casamento, me acusou, depois eu até jejuei para Deus puni-lo. Mas enquanto mais orava para Deus, eu olhava com fé. Deus mais abençoava esse homem do que punir. Eu achei que Deus era injusto. Chegou para o que esse homem me envergonhou. Falou uma coisa que me excluiu, me envergonhou diante da igreja, sem eu ter feito mal. Enquanto eu mais orava para Deus punir, Deus mais abençoava, porque me abateu a fé. E comecei a me esfriar. Só que muito tempo depois, antes desse homem morrer, ele já com essa igreja, depois, sei lá, quantos anos depois, quando já iniciamos o trabalho ali, ele pediu que o filho dele me visitasse. E pediu que eu orasse por ele, que ele estava hospitalizado. Eu creio que aquele homem se conscientizou do erro por ter conhecido o evangelho errado, o evangelho da condenação, o evangelho da punição. Assunto que eu vou meditar com vocês, porque eu quero passar a minha experiência, como eu conheci o evangelho pleno da graça. Pois bem, voltando ao passado novamente, a minha juventude, a igreja fluiu muito, ganhamos bastante alma, lutou, pessoas foram libertas, não é? Tá, muita coisa extraordinária. Tinha uma irmã chamada Terezinha, o marido era ferroviário. Na época, a estrada de ferro, né? Os operários, os trabalhadores, moravam perto da estação. E uma irmã Juvelina, que se converteu, ela vinha sempre no culto. E a sua vizinha, endemoniada, e toda a noite, não podia ter faca, nada cortante dentro de casa. E o marido dormia acordado, porque, surpreendentemente, no pleno sono, a mulher vinha com machado, faca, para matá-lo. Então era escondido, para que nada cortante, nada que sirva de arma ficar dentro de casa. Mas de vez em quando, essa irmã, que ainda não era crente na época, ela era espírita, inclusive, também não é espírita, não era. Ela foi no centro espírita para ser liberta, para tirar o espírito que perturbava ela. Só que em vez de libertar, ela fica pior ainda. Aí um dia,
o fundo de quintal da irmã Terezinha dava de fundo de quintal com a Jovelina. E a Jovelina, como é que vai, Terezinha? Ah, estou mais ou menos, tal. Por que você não vai na igreja onde eu estou? O irmão Fernando, ele tem poder de Deus para te libertar. Ah, eu já fui lá, em tal lugar, aqui, ali. Mas, por causa da insistência, a Terezinha veio. E no culto que eu estou dirigindo, ela veio, quando ela pôs os pés dentro da igreja, que eu a vejo, o Espírito Santo falou comigo, tu vai libertar essa mulher. E ela está demoniada. Porque até então eu não sabia que ela existia. Então, na hora da pregação, o espírito maligno se manifestou, e lá do púlpito dei a ordem, e ela foi liberta na hora. São experiências que eu tenho tido com o demônio. Eu lidei com o demônio pessoalmente várias vezes. Mas eu quero passar para vocês algumas experiências pessoais que sirva de lição para outras pregações que eu farei para vocês posteriormente, para vocês conhecerem o mundo espiritual, o mundo de guerra entre os anjos de Deus com os anjos do oposto. Eu era cheio do Espírito Santo, eu libertava as pessoas, curava os enfermos, mas à noite, dormindo, era uma visão. Toda noite vinha uma mulher e fazia sexo comigo, sem eu querer, e ela me sufocava, e era uma visão, foi uma visão natural. Porque eu sentia ali totalmente impedido de expulsá-la. Eu orava ao Senhor, eu sentia alegria, a presença do Espírito Santo no culto e durante o culto, e fora do culto, mas toda noite eu orava e o Senhor nem resposta me dava. Eu falei, Senhor, por que tu não me liberta? Por que tu deixa Satanás? Até brinquei esses dias atrás, chamando de Satanoa. Não existe Satanás, mulher, mas uma forma de descrever. É que essas experiências pessoais vai fazer você entender que existe um mundo invisível, como o inimigo trabalha e de onde vem a força do inimigo. Eu chutava, expulsava essa mulher. Eu comecei a notar, depois de um tempo, que enquanto mais força eu fazia, mais força ela tinha. E ela não ia embora enquanto não consumasse o prazer sexual. E eu orava, chorava, disse, ó Senhor, eu não tenho culpa, me livra desta mulher, e nada de Deus me atender. Aí eu pensei comigo, eu estou notando que a força desta mulher está em mim. E quanto mais força eu faço, mais força ela tem, da próxima vez eu vou fazer o contrário. Em vez de resistir, eu vou deixar à vontade, relaxar meu corpo e não vou lutar e resistir. E me preparei. Pois bem, aquela noite foi uma noite diferente. Porque no começo, quando veio logo, eu comecei a lutar e eu lembrei que a força da mulher estava em mim. Então eu falei, vai Satanás, faz aí à vontade, usa, já que Deus não me liberta de você, eu faço aí. Né? Aí eu notei que a mulher ficou desequilibrada, perdeu toda a força e foi embora e nunca mais voltou. Que lição eu estou tendo? Quem é que está me ensinando? É Deus permitindo? Ou Satanás tem a liberdade de fazer o que faz com a gente sem impedimento de Deus? É aí que a gente vai aprendendo os mistérios do mundo oculto. Nunca mais tive esse problema. Então eu não venci lutando contra. Eu venci soltando meu corpo. Isto vai servir para você quando eu contar outras experiências pessoais que eu tive, para que você entenda o mecanismo, como funciona esse mundo espiritual entre Deus e Satanás. Ao longo do tempo, quando eu me desviei, depois de casado, já com 26 anos de idade, ou quase 30 anos, 26 anos, eu tive quando esse pastor me humilhou, me envergonhou, eu tentei. Em vez de eu me fortalecer, esse pastor me perseguia. Onde eu ia, falava mal de mim. Falava de coisa que eu não fiz. Pra sujar o meu nome. E foi por causa disso que eu fui estudar. E minha esposa também. Eu fiz o ginásio, que é o intermediário e o segundo grau. Aí entrei na faculdade, fiz 4 faculdades. Porque a gente fazendo a primeira faculdade, elimina todas as matérias complementares. E a segunda faculdade é mais fácil, porque estuda só as específicas. Então me formei em geografia, em história, em filosofia, ciências sociais. E tornei um professor famoso da escola, totalmente desviado, saía com as alunas, saía com professoras, até com diretoras. Eu não tenho vergonha de contar a verdade, porque geralmente um pastor se apresenta, eu quero que você conheça Deus, que eu conheci, na minha fraqueza. Com todos os meus erros desviados do caminho do Senhor, Deus ainda me amava. Para que você saiba, através dos meus erros e da minha experiência, do lado negativo, do lado obscuro da minha vida, como eu conheci um outro Jesus. O Jesus que eu pregava era um Jesus do poder, um Jesus que eu imaginava de uma forma, e agora estou conhecendo um Jesus diferente. Eu quero que você conheça este Jesus que eu conheci. Pois bem, como eu conheci este Jesus? Uma mudança na minha vida. Houve um incidente que eu, por um descuido, esbarrei num moleque. Tive um acidente com esse moleque, justamente o moleque, que me odiava, porque eu chamei a atenção dele numa aula e envergonhei esse menino diante dos outros alunos, ele marcou e me odiava, único. Eu era muito querido em todas as escolas, mas sim, especial esse moleque. E eu poderia ter tido um acidente com qualquer um, menos esse moleque. Porque ele, quando me esbarrei com ele, porque eu fui pular numa poça d'água e ficava no portão, ele, de trás do portão, do mureto, que ele não enxergava o que estava por trás, ele resolveu pular também naquela poça d'água. E nós nos abavoramos e ele bateu com a cabeça numa pedra e aquilo foi sangrando. Era uma visão assim, chocante, porque parece que eu rachei a cabeça do moleque. Ainda misturado com a água da chuva, aquilo. E o pai levou o moleque. E depois foi na delegacia de ensino e delegacia de polícia me acusando. Porque, não sei se foi o moleque que disse, ou ele que inventou, que eu peguei um tijolo e dei na cabeça do moleque. Não era verdade. Pois bem, meus irmãos, eu estou contando isso para vocês saberem como o mundo espiritual entre Deus e Satanás existe. E como funcionam as coisas de Deus. E a gente vai aprendendo as coisas misteriosas do mundo misterioso com os acontecimentos. Pois bem, um dos diretores de uma das escolas se tornou meu amigo. E aquele acidente ficou marcado.
Ele me chamou particularmente, gostava muito de mim, nós éramos muito amigos. Ele disse: Nandinho, é o meu apelido, na época era Nandinho, professor Nandinho. Nandinho, você não tem mais salvação. Você vai pra cadeia e sua ficha vai ser baixada. Porque a acusação contra você, eu sei que isso não foi verdadeiro, mas está lá registrado. Não tem mais saída para você. Mas eu vou revelar um caminho para você. Acredite no que eu estou falando, disse ele. Eu frequento, ele disse, um centro espírita, um lugar. E eu sou diretor. E, no entanto, você é professor de cursinho, você é muito famoso. Mas eu sou teu diretor. Porque eu consigo as coisas. Ele disse: eu vou te dar para você uma solução. E acredite, só existe uma solução. O documento vai sumir. Ninguém sabe onde foi parar e vai acabar. Porque o que está registrado lá, só um milagre. Então você faça isso, triângulo na porta da tua casa, do lado de fora, acende uma vela e diga estas palavras. Eu tinha que, naquele dia seguinte, passar na escola, assinar o ponto e ir para a delegacia para esclarecer. Só que, desviado, quase 10 anos por aí, não me lembro bem, eu fiz uma oração e disse: Deus, eu não sou mais do teu reino, mas trabalhei muito, preguei muito evangelho. Eu não sou digno nem que ores para mim, mas eu sei que tu és onipotente, onipresente, onisciente. É impossível que tu não saiba que eu existo. Só que eu vou colocar uma questão diante de ti. Eu pertencia ao teu exército. E agora estão me oferecendo uma solução. Se tu quiser me libertar dessa situação, livrar, eu tenho poder para isso. Eu aceito. Mas se tu não me atender, compreendo perfeitamente, porque eu não sou digno nem glória para mim, porque os pecados que eu cometi são tantos que nem eu não sei quantos pecados eu cometi. Portanto, eu quero só que tu saibas, não vou apelar do inimigo de outrora. Vou para a cadeia, injustamente, mas eu não vou pedir socorro para aquele que eu não tenho contra. Agora, se tu quiser me livrar, eu aceito. Agora, se tu não me livrar, compreendo perfeitamente. Mas eu quero que tu saibas que eu não vou aceitar aquele que foi o meu adversário no passado. Aí quando eu chego na escola, eu vejo o pai, o menino e o menino todo enfaixado. E ele, apavorado, veio em direção ao meu carro. Eu pensei em ele, para que ele me agredir. E eu fechei até o vidro do carro rapidamente. Mas ele começou a gritar: me perdoa, professor, me perdoa. Aí eu pensei: papá, o homem está pedindo perdão. O que está acontecendo? Pensei que o menino estivesse morrendo ou ficado no fundo da cabeça e ele está apavorado. E quer agora me agredir? Era o que eu pensava. Aí eu abri o vidro do carro e disse: estou prejudicou, o senhor mentiu lá. Não foi isso que aconteceu. Não, eu estou aqui para ser. Eu não sei o que aconteceu comigo, eu menti, eu não sei, eu vou lá, quero desfazer o mal que eu me senhor. O senhor é o maior professor da escola, querido por todos os alunos, eu quero desfazer esse mal. Aí ele entrou no carro com o filho dele e nós fomos na delegacia. Ele chegou lá para o delegado, ele disse: doutora delegado, eu estou aqui para dizer para a senhora que eu menti. Esse professor não deve nada. Aí a delegada disse: o que está acontecendo? Você sabe o que vai acontecer com o senhor? Eu sei o que vai acontecer, mas eu mereço ser condenado. Eu menti, esse professor não deve nada. Eu mentei, não sei por que eu mentei. Estou aqui para dizer que eu menti. A delegada disse: nunca me aconteceu um negócio desse. Aí ele disse: olha, esse negócio não chegou na minha mão. Primeiro eu só tenho que passar ali no escrivão. Aí o escrivão disse: entendi, doutor, entendi. Aí chegamos lá, ele disse: olha, o processo começou aqui, não pode mais parar, tem que ir até o fim. Agora o senhor vai ter que ficar na cadeia aqui, já vai preso, o senhor não vai confessar, o professor tem direito de confessar, o senhor mentiu, o senhor está declarando que mentiu, eu estou aqui, eu não posso prejudicar o professor, eu estou pronto para ir para a cadeia. Aí o escrivão disse: olha, você está me obrigando a fazer uma coisa que eu não poderia fazer, estou colocando em jogo a minha profissão. Aí ele pegou o papel e rasgou. Ele disse: eu não conheço o senhor, nunca vi o senhor, por favor, retire. Muito bem, obrigado. Aí eu agradeci: obrigado, doutor, não te conheço e não sei quem o senhor é. Ele fiquei nisso, veja só. Refletindo hoje, depois de muito tempo, eu imagino que Deus e Satanás se discutiram a meu respeito. Satanás deve ter dito: ele foi, mas não é mais teu. Deus deve ter respondido: ele ainda é. Foi então que essa questão aconteceu em concordância com os dois. Agora, eu fui dar aula então no terceiro colegial, era uma aula já de ensinamento, fim de ano, e eu estava dando aula a respeito do período medieval, a respeito da igreja, do cristianismo. Aí eu citei e falei numa aula onde Deus se encontraria: no alto palácio, na nobreza, nos grandes catedrais, nos castelos, entre as grandes autoridades, ou numa periferia, numa igreja, que o povo vai descalço, sem sapato, sem preparo. Pois eu garanto que Deus está nesse lugar bem simples. E contei um testemunho a respeito da vida de uma pessoa que foi numa igreja, sem falar que estou contando o testemunho da minha vida, para não dizer que eu já fui crente, porque as piadas que eu contava não era coisa de crente, nem de desviado. Pois bem, terminando a aula, um dos alunos que estava estudando, formando segundo grau, e ele chegou para mim: professor Nandinho, o senhor já foi crente? Eu respondi: não, eu não fui crente, eu sou crente. Ele deu uma gargalhada com essa piada que o senhor conta aí: eu não posso crente nunca. Eu falei: estou desviado, mas meu coração nunca deixou de crer. Crente é crer, aí eu creio. Aí logo chegou o outro aluno: professor, posso fazer uma pergunta? Pois não, o senhor já foi crente? Aí eu disse a mesma pergunta, doutor, qual é a mesma resposta? Eu não fui, eu sou. A moça também diz a mesma coisa: pelo amor de Deus, com essas piadas do senhor conta aí, o senhor não pode nunca ter sido crente. Eu falei: eu, dentro de mim, ainda creio no Senhor. Aí os dois se conheceram, um era pentecostal e o outro estava estudando para ser teólogo batista. Aí aquele que era pentecostal levou o teólogo para lá junto comigo, para Deus me trazer de volta. E nesse ínterim, o meu irmão foi convidado para pregar
na cidade de Botucatu, pastor Antero. Gosto muito desse pastor, porque foi na igreja dele que eu tive uma das experiências absolutamente fantásticas. Então, o meu irmão telefonou dizendo: olha, pastor Antero, eu estou hospitalizado, contraí malária no projeto Jari na Amazônia, só agora que os médicos descobriram, porque aqui no Paraná não dá malária, isso é coisa do clima amazônico, daquela região que dá muito, então eu não vou poder te atender. Aí o meu irmão diz: olha, por que você não convida o meu irmão Fernando? Ele está desviado, vai para falar de Jesus, qualquer um fala. Aí o Antero telefonou para mim, explicando a situação, a vergonha que ele passaria. Eu disse: estou compreendendo perfeitamente, pastor Antero. Agora, eu posso quebrar esse galho do senhor? Ele disse: o Zé de Paula vai cantar o tempo todo com os irmãos dele, toma tanto tempo, e o senhor não vai ter tempo nem de pregar. É só para o senhor mostrar a cara. Porque Jesus se parecia tanto comigo, diz até que ele, quando tinha saudade, telefonava para mim olhando para o espelho. Hoje em dia pode conversar e olhar, a gente pode conversar até pela internet, mas naquele tempo era assim. Então eu disse: Antero, eu vou te quebrar esse galho, mas só te peço duas coisas. Não peça para eu orar para o enfermo, porque senão ele morre. Deus não vai atender minha oração. Se a pessoa tiver enfermo, orar por ele, a pessoa vai morrer. E outro segundo pedido: não me peça para orar, eu expulsar demônio, senão o demônio sai dele e vai para mim. Aí ele diz: o senhor não me explicou direitinho a tua situação, a gente dá um jeito e tudo mais, é só para nós não passarmos vergonha. E eu atendi, então, o convite dele. Estando no estado que eu estava, e totalmente envolvido em situações de vida desmoralizantes, quando Oséia, cheio de... ele tem repertório para ficar muito inteiro cantando, de repente, por uma questão fenomenal, ele fez um gesto para o pastor Antero. Ele deu um palanque cheio de pastores de várias denominações e um ginásio lotado de professores e lotado de ouvintes. E agora, ele fez um gesto para mim, preocupado, porque ainda tinha bastante tempo, eu tinha que fazer um discurso, e não era difícil para mim. Então, eu ia falar de Jesus, sem espiritualidade nenhuma, mas daria para quebrar o galho. Pois bem, nem nos tempos que eu estava bem de vida espiritual, no auge da minha comunhão com Deus, não tive uma experiência que eu estava tendo naquele momento. Quando eu cheguei diante do microfone para falar, fazer um discurso, eu não sei explicar. A glória do poder celestial caiu em cima de mim. E eu, naquele momento, fui renovado pelo Espírito Santo. Eu não sei o que preguei, não sei o que falei. Eu só sei que a glória caiu no ginásio inteiro. As pessoas começaram a descer das arquibancadas, pastores, descendo do palanque. E José de Paulo, e seus irmãos caindo de joelho, pastorando. Todo mundo caindo de joelho debaixo do poder de Deus. Nem nos tempos auge da minha vida espiritual não havia presenciado uma glória no estado pecaminoso, imundo, desviado que eu estava. Eu estou te contando isso, meu caro irmão, para vocês conhecerem esse outro lado que eu também não conhecia. O lado generoso, bondoso e misericordioso de alguém, um Deus que eu não conhecia. Eu não conhecia Jesus. Conhecia seu poder em nome dele, mas eu não tinha conhecimento desse lado generoso, bondoso e misericordioso que está na Bíblia, inclusive. Conhecia a graça do Senhor Jesus. Aí, isso era um dia de sábado. O culto era sábado e domingo à noite no grande ginásio de esporte de Botucatu. Mas domingo de manhã seria a escola dominical. E ele passou domingo de manhã. Aí, tocou a buzina. Eu levantei, olhei e disse: professor, disse ele, dá para o senhor dar uma palavra de desviado, igual de ontem. Eu atendi, disse: agora dá. A glória do Senhor se manifestou ali, novamente, Jesus batizando os jovens com o Espírito Santo, as pessoas chorando debaixo do poder de Deus. Segunda vez, o mesmo fenômeno glorioso que sábado se repetiu domingo de manhã. E domingo à noite, então, foi uma repetição de sábado e domingo de manhã. Aí viemos embora. O amigo que estava me acompanhando, as pessoas disseram: eu não sabia. O Senhor é assim, disse: eu não sabia. Eu havia sido renovado no Espírito Santo. Pois bem, voltei para São Paulo. No dia seguinte, eu fui para a escola. E à noite chamei aqueles dois alunos: vocês estão orando por mim? Depois daquela conversa, estamos. Por que, professor? Aí contei para ele o que aconteceu. Eles começaram a chorar. Passada uma semana, ou duas, não me lembro bem, acho que uma semana, eles passaram na minha casa. E a minha esposa disse: Fernando, são teus alunos. Eu fiquei tão indignado. Tinha tomado uma cerveja, assistindo televisão, chegou, olhei para fora, são eles. Ah, meu Deus do céu, como é que eles descobriram o meu interesse? Aí um deles disse: professor, viemos aqui para levar o senhor para a oração do monte. Filho, não foi de monte, não. Esse tempo que a gente ia no monte era quando eu era novo convertido. Até que um dia, eu jurei que nunca mais oraria no monte. Quando eu fiquei de joelho no monte, e de repente meu joelho caiu em cima de um montinho quente. Alguém havia feito sujeira ali, infestiu a minha causa. Eu fiquei tão indignado que eu jurei: nunca mais porei meus pés no monte. Mas insistência deles e tudo mais, e como tinha tido experiência com a glória do Senhor na semana anterior, acabei aceitando. Uma coisa interessante: aqueles pastores, aqueles irmãos, com os membros das suas igrejas, começaram a sentir a glória de Deus ali perto de mim. Menos eu. Não sentia nada. Aí pensei: meu Deus, não senti nada. Estou vendo a glória que tu manifestaste comigo lá em Botucatu. E agora aqui? Por quê? Mudaste comigo? Eu fiquei assim. Aí o Espírito Santo voltou a falar comigo. Tempo que no passado ele falava, voltou a falar comigo. E disse para mim: perdoa o teu irmão, e eu te abençoarei e farei uma obra contigo jamais feita na terra. E eu sabia que estava se referindo àquele pastor que me envergonhou. E eu disse: eu não perdoo esse desgraçado nunca. Se ele for pro céu, eu não quero ir. Ou eu ou ele. Ele é mentiroso, me acusou de coisa que eu não fiz. Aí o Senhor disse: eis que eu te digo, o teu irmão, meu servo, nunca te fez pau a mim. Eu sim te fiz, para te ensinar uma coisa que tu não sabes. Para quando tu aprenderes, poderei fazer contigo a obra jamais feita na terra. Aí eu falei: tu és bom demais, quer perdoar um camarada que nunca mereceu ser pastor, né? Aí eu continuei orando: derrama sobre mim também essa graça, Senhor.
Aí o Senhor me respondia, perdoa o teu irmão. Aí eu comecei a refletir, meu Deus. Ainda falei, tu também, me envergonhar diante da igreja. E comecei a refletir, se aquele pastor fez tudo aquilo, e foi Deus que fez ele fazer, ele não tem culpa. Aí uma guerra dentro de mim, não, Deus é bom demais, quer defender aquele canalha. E como eu era, gente, raivoso, vingativo. Mas naquele momento eu pensei comigo, eu não posso guardar essa culpa pelo teto. Agora que eu tive esse retorno que Deus foi bom comigo, assim como eu fui perdoado, ele nem fez questão de falar das coisas que eu fiz, está me recebendo de volta, eu devo também aprender a ser tolerante. Aí quando eu declarei, tá bom, Senhor, tá bom. Já que é da tua vontade, tu está me perdoando, está me aceitando de volta, então eu também perdoo. Aí a glória que eu havia provado na semana anterior caiu sobre mim, novamente foi renovado, foi quando eu voltei à minha atividade como um pregador do Evangelho. Fica para nós aí essa mensagem, essa despedida e esse legado que o pastor Fernando Takayama nos deixou. Mais uma vez, os nossos sentimentos à família enlutada, nós possamos aí ter como exemplo a vida desse homem de fé. Até o próximo vídeo, até a próxima edição. Eu sou o pastor Jonas Leite Siqueira, trazendo para você mais um fato do dia, à luz da palavra de Deus. Não esqueça, veja se você está inscrito ou inscrita, ative o sininho, curta, compartilhe e deixe os seus comentários. Deus abençoe.